Boa noite. Vamos dar início à nossa live aqui no Falando em Filhos. Eu sou a Letícia Franco e vou chamar aqui a Sheila Borowski para participar com a gente. Tô chamando a Sheila, logo ela entra. Já tem gente aqui online. Boa noite. Vó Carmen. Oi, Rose. Logo a Sheila vai estar aqui com a gente. Vamos ver se ela aceita o convite aqui. Boa noite, Jane. A Michi também está aí. Boa noite. Que legal poder estar falando com vocês. Oi, Ângela. Márcia, oi. Vamos ver, vou tentar aqui de novo. Com calma a gente consegue conectar. Oi, Bruna. Bom te ver aqui. Vamos ver. A gente fez um teste hoje mais cedo e a gente conseguiu tudo certo, mas às vezes, na hora, né, essas tecnologias aí nos dão um nozinho aí no cérebro. Vamos ver se a Sheila tá chegando. Isso aí, a Sheila daqui a pouco chega, gente. Hoje a gente vai conversar sobre o lugar dos avós hoje. Será que mudou muito com da geração antiga, anterior? Será que não? O que será que a Sheila acha como avó também? O que que ela pensa? O que que ela entende? Vamos ver juntas. Rose, vou pedir para tu me ajudar aqui para a Sheila entrar no Instagram dela, Sheila Maria Borowski, que foi o que a gente fez o teste hoje, que deu certo, que parece que ela está online em outro. Ótimo, Rose, obrigada. Oi, Tânia. Oi, Thiago, pai jovem. Nós temos umas outras novidades aí para compartilhar com vocês também aqui no Falando em Filhos. Eu e a Sheila pensamos com muito carinho aí esse nosso momento compartilhado com vocês. Aí está ela. Vê? Vejo a Letícia falando. Assim deu. Oi, Sheila. Oi. Aí, bem-vinda. Que bom que está aqui. Eu acho que eu não estou muito visível, né? Minha luz não está muito boa. Mas está ótima. Para mim está bem. O pessoal pode dizer também como é que está vendo e escutando, nos escutando. Então tá Boa bem. noite. Sheila, tu escuta bem? Eu escuto bem, sim. Ótimo, então tá. Eu sei que tu está falando com as pessoas que estão entrando, né? Mas para mim eu estou muito escura aqui, não?
Ó, Então, a jovem diz que tá ótimo, a Bruna também diz que tá ótimo. Então, eu acho que ah, a gente pode começar. então, então começamos. Então tá, eu já estava contando aqui que a gente tem umas novidades e que a gente vai conversar, né, bastante a partir também de uma experiência aí de ser avó, né, eu de ser mãe e mais, né, o que a gente também tem construído na nossa trajetória aí profissional, cada uma com a sua história também nesse lugar. E ai, que bom, pessoal, que tá ótimo, que tá dando certo, ó, a Sheila tá aparecendo bem, que bom. Que bom mesmo, Ah, que dia me dar cada banho. então, Sheila, vou já aproveitar aqui e te fazer uma primeira pergunta para a gente começar, tá? Qual é o papel dos avós hoje em dia no teu olhar? Primeiro, eu quero comunicar a todos que já curtem o Falando em Filhos e já conhecem, que a Letícia é a minha mais nova parceira no Falando em Filhos. Ah, tu vai começar assim já, então? Claro, mas claro. E muito feliz de começar assim, porque a gente está aqui também numa transgeração. A Letícia foi minha aluna e continua sendo minha supervisionanda, e eu me sinto um pouquinho mãe dela e avó dos filhos dela, né? Bom, então, sobre a tua pergunta, Letícia, como eu vou dizer? Bom, assim, eu vou falar para vocês nada de cartilha, porque quem me conhece sabe que eu sou anti-cartilha. Não acho que eu contenha a verdade, não é uma pesquisa que eu vou falar para vocês, é de uma vivência. Eu sou terapeuta psicanalítica há 50 anos ou mais, e sempre tratei com crianças, famílias, pais, e falando em filhos, com os pais mais especificamente. E há uns 13 anos, um pouco mais, então, não, uns 13 anos, que eu também sou avó, além de mãe. E claro que ao longo dessa minha caminhada, eu aprendi muita coisa, com muito suor, com muita alegria, com muita ansiedade. Então, a ideia de a gente conversar aqui sobre filhos e netos, pais e avós, é muito mais conversar mesmo, porque a gente sabe que a gente está numa era de muitos desafios, muitos em todas as áreas humanas, uma desconstrução de parâmetros, de paradigmas, e ser avó e avô fora disso. Então, acho que vale a gente criar um espaço onde a gente possa conversar sobre isso, trocar experiências e alguma coisa de conhecimento de psicanálise, de vida que a gente tenha. Então, assim, antes de mais nada, eu entendo que a gente recebe netos sem nenhuma. A gente não escolhe, a gente não decide, a gente recebe netos. E pode ser, para nós, os pais do casal que está tendo filhos, pode ser para nós uma dádiva, pode ser um presente. Às vezes é um problema para muitas pessoas, mas eu entendo que a gente recebe e a gente não é naturalmente avós. Por quê? Porque assim como a gente não é mãe e pai naturalmente só porque teve um filho, é toda uma aprendizagem fazendo, sendo mãe, sendo pais, né? Às vezes eu digo, quando a gente aprende realmente a ser pais, já passou o nosso tempo, eles já cresceram. E a voz não é nada muito diferente. Então, eu cheguei à conclusão, dado esse tempo de experiência e também de troca com colegas e leituras, eu cheguei à conclusão que ser avós é, antes de tudo, uma escolha. Por que eu digo isso? Alguns podem protestar, mas épocas anteriores, digamos que há um século e meio, mais ou menos, para trás, os avós eles eram praticamente já instituídos como
aqueles que iam ajudar o novo casal que teve filhos, né? Mas depois da era industrial, depois das guerras mundiais, houve muita mudança. Muitos homens morreram nessas guerras e as mulheres tiveram que trabalhar, tiveram que sair de casa para trabalhar. E muitas avós também foram trabalhar, e avós homens, né? Isso, afora todas as mudanças sociais que houve desde 1900 e pouco até agora, isso contribuiu para uma mudança social muito grande de papéis, de lugares, especialmente, marcadamente, a mulher. Por quê? Porque a mulher, depois de séculos e séculos de ficar meio em segundo plano, né, socialmente, ela passou a conquistar lugares e papéis sociais bastante importantes, significativos. Com o passar dos anos, as mulheres não quiseram mais abrir mão disso, de uma conquista tão longa, tão custosa e de tão difícil aceitação, não é? Então, foram mudando os parâmetros e os padrões gradativamente, não foi uma mudança abrupta. E as mulheres passaram a escolher se elas queriam filhos ou não. Que antes era assim, mulher que não queria filho, ou homem que não queria filho, bah, o que tem de errado com eles, né? Ou seja, eram vistos como pessoas criticadas. Isso não era bem visto. Mas hoje a gente sabe que tanto as mulheres como os homens, os casais, enfim, eles escolhem se eles querem ser pais ou não. E da mesma forma, os pais desses pais, eles também escolhem se eles querem um lugar de avô, de avó, e que lugar é esse. Então, aí está contida a pergunta da Letícia, que lugar é esse? Olha, eu estou aqui convocando praticamente vocês, convidando para a gente juntos tentar descobrir, porque esse lugar que foi desconstruído, ele não está mais ali como parâmetro para a gente seguir. Ser avó é isso, é aquilo, ser avô é aquele queridinho que leva o netinho para comer um sorvete no fim de semana, é aquele que, enfim, busca no colégio. Pode ser que sim, pode ser que não, tem avós que fazem isso, tem outros que não fazem. Então, nós não temos mais uma forma de ser avós que nos sirva de parâmetro, de referência. Nós estamos construindo isso. E salvo algumas situações em que é praticamente compulsória a função dos avós como funções paternas, ou por falecimento dos pais, ou por problemas judiciais ou outros, ou até de pobreza, às vezes os avós se veem obrigados a assumir esse papel. Mas, salvo essas situações, hoje não é mais normal esperar assim, ai, que legal, tu vai ser avó, ai, que bom. Como é que a gente pode saber se é bom ou não? Pode ser que para alguma avó, para alguma mulher, ser avó, talvez para ela seja um conflito. Ela não quer largar as atividades dela. Ela tem um dia inteiro de trabalho, seja profissional liberal, seja uma profissional. Um emprego público, emprego numa empresa, e para ela aquilo é importante. E ela não quer largar tudo isso para cuidar do neto. E isso não tem nada a ver com mais amor ou menos amor. Então, acho que para essa pergunta, eu vou começar situando isso que eu disse. Nós temos muito para conversar sobre isso, mas a gente precisa pensar que o nosso olhar para isso não pode ser de certo e errado, é bonito ou feio, ai, tem amor, não tem amor, porque a situação real não é essa. Então, nas nossas lives futuras, nós certamente vamos abordar mais especificamente algumas variáveis, né, nessa questão do ser avós. Mas eu entendo que isso é uma construção, não só pessoal, cada um no seu tempo e no seu ritmo,
como é o slogan do ESIP, né, Letícia? Uhum. E dentro de um padrão social e cultural que acolha esse tipo de escolha, né? Muito, muito interessante a retomada histórica que tu fez aí para nós, porque então fica mais claro, né, de como é uma construção pessoal dessa mulher, né, que a gente acabou falando aqui dessa história da mulher no mercado de trabalho, na maternidade, né, e aí então na abuelidade também, no se tornar avó, né, mas claro, dos avós, homens também. Mas então uma construção pessoal a partir, né, dessa complexidade que é os modelos, né, e representações que a gente tem do que é ser avó para mim, o que é ser avó para ti, o que é ser avó para mim que eu nem sou avó, né? O que é ser avó para ti agora que tu já é avó, mas que tu já tinha também uma representação de avó anterior. E, ao mesmo tempo, uma construção social também e cultural. Seria por aí. Não tem dúvida. A gente vê como, em geral, né, tantos o casal, né, que recebeu netos, é uma alegria imensa, é uma emoção de um modo geral, é algo assim que surge com a possibilidade, com o potencial de renovar a vida desse casal, que já está com os filhos fora de casa, já está muito mais próximo, né, de uma velhice, ou até já estão na velhice, e que já não tem mais muitos planejamentos, não tem mais muitas criações pela frente. Então, realmente, os netos eles podem vir como uma renovação na vida. Mas aí é que está. Isso não significa deixar tudo que se tem até agora, tudo que já foi construído, para exercer um papel diferente e tomar um lugar que é novo, evidentemente, e simplesmente como se agora, daqui em diante, a minha identidade deu. Eu já fui o que eu tinha que fazer, já contribuí o que eu tinha que contribuir com a sociedade, agora eu vou cuidar dos meus netos. Bom, se isso é uma escolha, volto a dizer, é uma escolha. Eu fico feliz se eu vejo alguém fazer essa escolha coerente consigo mesmo, feliz, porque se essa pessoa, seja o avô, seja a avó, se lá pelas tantas eles se sentem perdendo, eles se sentem renunciando a alguma coisa, mesmo que disfarcem isso, inevitavelmente isso vai ser cobrado por situações não diretas. É alcançar, ai, estou muito cansada, ah, não, mas hoje não vai dar, ou então, não, isso me cansa. Uhum. Que o avô, a avó está dizendo isso? Não, está sendo pesado demais para mim. Então, assim como uma mãe, um pai, não vai ficar o tempo todo dizendo para o filho, ai, não, tu me cansa, eu estou cansado. Claro que eventualmente se diz isso, né, ao natural, mas se é uma expressão de uma insatisfação, de um peso realmente na vida, a criança vai entender que isso é um peso. Ela vai entender que ela veio para atrapalhar a vida dos pais ou dos avós, no caso. Uhum. E aí talvez a gente esteja falando de quando esse papel que essa avó, esse avô assume na família também é atravessado por até outros papéis, talvez, de função, né, de uma função mais de cuidado, talvez, principal. Isso a gente vai poder falar em outra live, com certeza, quando os avós são os cuidadores principais, né, a dificuldade que se coloca intergeracional e também, né, aí vamos pensar limites, né, outras relações, né, sociais e culturais que se atravessam, né? Mas acho que tu estava falando disso um pouco, do quando o papel sofre uma flexão, né? E que coloca, pega um pouquinho, vai precisar tomar um pouquinho conta
né, de algo que já existe nessa avó, que é mãe também dessa mãe, que pode estar precisando de ajuda, de fato, que pode estar precisando, às vezes, de uma situação bem prática, né? E aí a gente tem hoje uma avó que ainda trabalha, que ainda dirige, que ainda está super ativa, que vai na escola das crianças, né? E é um papel que vai se alargando, me parece, de alguma forma. Com certeza. E como disse muito bem o Zygmunt Bauman, a sociedade está liquidificando, né? Ou seja, tudo está perdendo aqueles contornos conhecidos que serviam para nós de parâmetros. E aí entram os limites, né? Dar limite para as crianças, o que, que significa isso? De quem é essa função? Em princípio, é de toda a sociedade. Não é só dos pais, é de toda a É sociedade. preciso, é preciso de uma comunidade, né, inteira Também. para cuidar de uma criança. Uhum. O nosso grande psicanalista inglês, né, o Winnicott, ele disse isso. É preciso de uma vila para cuidar de uma criança, ou seja, é preciso pais, a mãe, o pai que provê para que a mãe possa ter o seu tempo e a sua tranquilidade, né, para cuidar do seu bebê, os pais desses pais, familiares, amigos e a cultura por trás, né? Os avós precisam exatamente disso. E exatamente isso. Parece assim meio estranho que eu estou dizendo isso, mas não é, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas dizem assim, é romântico dizer, ser avô é ser pai pela segunda vez, ou ser avó é mãe pela segunda vez. Nada, não é nada disso. Porque se eu vou ser mãe, eu como mulher, né? Vou ser mãe pela segunda vez, que eu vou competir com a mãe dessa criança. No caso, Uhum. minha filha, eu não posso assumir o mesmo papel, as mesmas funções. É claro que não. Agora, quais são? Por outro lado, às vezes, muitos avós, eles se sentem assim, com liberdade. Agora já passou o meu compromisso de educar filhos, agora eu posso estragar os netos, não estou nem aí. A gente vê, eu já vi, já ouvi, né, em áudios de avó, eu dou tudo que é chocolate, tudo que é picolé para os meus netos, faço o que eles querem. Tá bem, isso é uma decisão dos avós. Mas o que eu não concordo é que isso seja uma espécie de desporra, assim. Eu tive que educar, tive que renunciar a tantas coisas, agora eu não estou nem aí. A gente não pode perder de vista que a gente não pode nem ser o oposto que são os pais, porque eu acho que isso atrapalha muito os pais. Por outro lado, a gente não pode fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, porque a voz, e nós vamos conversar sobre isso, né, Letícia? Nós vamos dar um espaço para isso. Quais são as funções, né? Nós vamos conversar sobre como a gente está construindo funções como avô e avó. Hoje a nossa conversa é sobre o tema em geral, né? Sobre esse lugar que a gente está ocupando hoje. Então, como eu disse, a gente não pode simplesmente ir pelo impulso ou só pela emoção. Eu adoro ser avó, ser avô. Que coisa boa, eu também adoro. Quero dizer para vocês que eu também adoro. Mas eu adoro meu trabalho, eu adoro minhas amizades, eu adoro muitas coisas. E é preciso, para mim, pelo menos, fazer um arranjo nisso para que caiba mais uma tarefa que para mim é fundamental. E aí eu quero dizer para vocês que eu acho que nessa escolha, como todo tempo na nossa vida, nós temos que fazer escolhas e estabelecer prioridades, né? Acho que essa é uma questão importante nessa pergunta. Uhum. O que para mim nesse momento é prioridade? Então, de uns 13 anos para cá, para mim a prioridade foi estar com a minha família, perto da minha família, dos meus netos. Tanto é que eu fiz uma mudança, né, de país para estar perto deles. E isso para mim era prioridade e continuou sendo prioridade, mas eu continuei trabalhando,
continuei com o ESIP, que é o nosso Instituto de Ensino, né, de Formação em Psicanálise, continuei com o consultório e com Falando em Filhos. E ainda tem que colocar nessas prioridades a vida pessoal, né? A gente precisa também ter uma vida pessoal, a vida íntima da gente. E, bom, isso é uma questão de flexibilidade para modificar esses lugares. Eu não estou Claro. falando fácil, né? É fácil eu falar aqui agora, mas isso também é uma construção, com ensaio e erro, com sucessos e fracassos, com muito xingamento de filhos, dos próprios netos, de nora. Por quê? Porque a gente, às vezes, na melhor das boas vontades, a gente se mete onde não tinha que se meter, né? Eu ia Mas, chegar nesse ponto. Eu então, ia trazer esse ponto de que se a gente fala do lugar dos avós, né, a gente está falando de uma relação, né? Então, se tu é avó, tu tem uma relação com um neto, uma relação com uma mãe e um pai desses netos, onde um dia essa relação era mãe e filha, né? E agora passa a ter uma terceira geração, né, que se encadeia e se te transforma em avó, me transforma em mãe, né? E aí vem a criança. Se eu, na minha formação, no meu processo de ser mãe, de virar mãe, eu vou precisar abrir um espaço também para que a minha mãe se torne avó. E isso conta com uma mudança, né, uma adaptação, uma mudança de identidade, né? Eu como mulher, filha para mãe, então, né, filha ainda, porém com talvez essa, vou chamar assim, esse protagonismo, né, que a maternidade coloca para uma mulher, né, a gente se sente realmente poderosa, a gente está gerando uma criança, a gente está ali cuidando de uma criança, né, e de alguma forma essa nova família, então, né, essa família que aumenta, ela vai ter que abrir um espaço para esses avós entrarem. Senão a gente não vai poder falar de um lugar dos avós, né? então, muito bem colocado, Letícia, porque assim como eles, esses pais, esse casal jovem, que está com filho, primeiro, segundo e terceiro, independentemente, né? Eles também precisam de um suporte, precisam de ajuda, principalmente quando é o primeiro filho, porque quando se tem o primeiro filho, a gente não sabe nada, tudo que a gente pensava que sabia, nessa hora não sabe nada, é simplesmente assim, é extenuante, né? A busca de acertar e coisa assim. E aí entre os avós, como alguém que, como pessoas que têm de modo geral, uma relação amorosa, ainda que tenha muita encrenca entre eles, porque creio que existe, né? Desentendimentos, brigas, mas daqui a pouco estão bem de novo. Então, entre os avós, como não só necessários em muitos, na grande maioria das vezes, entram como necessários, e também como pessoas amorosas que estão querendo, de alguma forma, contribuir. Bom, aí vocês talvez identifiquem muitas das situações que eu vou referir aqui como exemplos. Assim. Entre o avô e a avó, tem uma diferença, uma das diferenças é que a avó, ela tem uma maternagem, vamos dizer assim, de um modo geral, já experimentada, já testada, e mesmo que a avó admita muitos erros na sua educação dos seus filhos, neste momento, muitas coisas movem essa avó para tentar achar o seu lugar. Uma delas pode ser, eu quero acertar com esse neto ou com essa neta aquilo que eu errei. Eu quero que meu filho ou minha filha façam o que eu não fiz ou que eu fiz errado, coisa desse tipo. Isso muitas vezes é inconsciente, é um desejo amoroso até,
da mãe ou do pai, né, da avó e do vô. Mas, dependendo do temperamento, isso, claro que isso aí é um choque de repente, porque os pais jovens que estão precisando desses avós, eles querem, eles querem ser acolhidos, eles querem, eles querem que os pais deem um suporte para eles, e não que entrem na casa deles e comecem a determinar como é que as coisas vão ser. Ah, tu tem que fazer isso, isso está errado, aquilo é certo, com o meu tempo, porque eu fiz com vocês, eu fiz assim. E aí gera todo um clima muito pesado, né? De competição, de discussão, e as relações ficam muito difíceis, com toda razão, né? Porque os jovens pais, eles querem ter o direito deles de serem de serem, como é que eu vou dizer, noviços, se a gente pode dizer, nessa função materna e paterna, sem alguém que fique dizendo se está certo e errado, né? Sim, Então, precisa dessa estreia, né? Uma estreia que tem que ter espaço, tem que ter palco para ela. Né? exatamente. Por exemplo, se a mãe está ali atrapalhada, né, para dar o seio, porque ela não tem experiência, ela está ansiosa, ela quer acertar, ela não consegue dar o seio. Então, a avó, às vezes, fica ansiosa também, e aí ela já chega assim, faz assado, então deixa que eu acalmo, depois tu pega. Isso tá tirando da mãe o seu lugar. Então, por que não dizer, não, tu consegue estimular, tu consegue, é teu filho, no começo é difícil, tenta, não faz mal, ele vai chorar, mas tenta de novo. É mais assim, tentar validar o lugar dessa mãezinha nova que está ansiosa e que acha que não vai ser capaz de cuidar do seu filho. Então, se chega uma avó, seja a mãe da mãe, ou seja a sogra, porque ambas são avós, né? Se chegam assim, não, eu vou te dizer, eu vou te ensinar, tá bem, não tem problema se a filha ou a nora quer aprender, mas isso não pode ser regra, isso é uma situação específica. A gente, como avós, não está aí para ensinar ninguém, nós estamos aí para outras coisas. Eu só vou referir rapidinho, Letícia, porque nós vamos conversar sobre isso. Antes de mais nada, somos nós, os avós, que somos responsáveis para fazer o elo com as tradições da família. Os pais novos, eles não estão ocupados com isso, eles estão ocupados com a sua tarefa em dar certo, eles estão ocupados com o que eles vão fazer com os filhos. E os avós, entrando, o avô e a avó, eles com mais tempo, ou mais calma, ou talvez mais paciência, eles conseguem trazer para aquelas criancinhas os costumes da família, apresentar as tradições familiares, porque isso dá uma linha de continuidade na família. Isso era uma coisa muito visível nas civilizações primitivas, e até hoje ainda tem, né, alguns grupos orientais assim, em que o papel dos avós é a tradição da família. Isso, às vezes, até é seguido assim, um pouco rigidamente. Mas por quê? Porque quem é que tem essa cultura familiar são os avós ou os bisavós, no caso, se eles estão vivos. Então, essa é super importante. E ela não Sim. tem que... Essa oralidade, né, a história oral contada, a narrativa, né, colocada, que fica claramente para a criança, para o adolescente, né, e até mesmo para o adulto. Eu ainda tenho a minha avó está aqui. Oi, vó. Está assistindo a gente. E fica mais claro para nós que ela está falando e está me contando algo de um outro lugar, né? E a mesma coisa para os meus filhos. Ela está contando algo de outro lugar. Então a gente exerce uma escuta, né, mais atenta. A gente é como se fizesse um elo, de fato, com
tem a parte da tradição, tem a parte de uma questão que é do ontem. Eu quero trazer isso, assim, tá? Que é do ontem, porque nós, pais, a gente tá numa coisa meio assim. Eu tenho que estar ligada no que estão falando na rede social, na Netflix, o que está bombando, porque daqui a pouco o meu filho vai trazer isso. Né? Eu preciso estar por dentro do grupo de pais do WhatsApp, porque se eu estiver por fora, que mãe que eu sou? Né? Então a gente tem essas cobranças. Quando as crianças, os adolescentes, né, ou mesmo os adultos, então, chegam para os seus avós e sentam e olham para eles e podem ainda conversar, fica realmente um lugar protegido desse bombardeio. Essa é a minha impressão, tanto eu, pessoal, mas também eu vejo isso na clínica, aparece uma fala do tipo, aprendi isso com o meu avô, né? Aprendi isso com a minha avó, e é marcado pela criança essa pessoa que ensinou. E isso me chama muita atenção para entender e para buscar entender o lugar de uma avó e de um vô numa família. É isso mesmo. Faz lembrar, Letícia, a ideia de um refúgio. Os avós, eles também têm essa função de ser um refúgio, tanto para os pais, quando os pais estão, enfim, momentos difíceis, atucanados, e precisam, né? E, bom, aí eles vão ver o quanto eles podem contar com os avós, isso vai depender das relações deles também, mas eu não vou entrar nesse mérito. E também é um refúgio para os netos. Quantas vezes, né, uma neta ou um neto lá da encrenca lá em casa, eu vou para casa da minha avó, ou vou para casa do meu avô. E ok, né? Tudo bem, vem e tal, te acalma, depois volta para sua casa. Então, é um refúgio onde esses estresses, essas ansiedades podem realmente ser aliviadas, né? Tanto para os pais, que estão lá, enfim, né, bravos e angustiados e muitas vezes com vontade de atirar pela janela, né? Porque, poxa, as crianças, às vezes, elas provocam até o limite, né? E esses momentos, eles são momentos críticos importantes, porque ou os avós entram como salvadores, que eu acho que isso aí é muito ruim. Eles não têm esse poder. Nós não temos poder de salvar ninguém. Ou então eles entram como um refúgio. Tá, venham, vamos, se acalme, venham, vamos para lá para casa, vamos fazer alguma coisa, e aí dá uma saída, umas horas, ou talvez uma noite, dorme aqui ou lá. E também, e as coisas se restabelecem, as coisas se acalmam e os vínculos se fortalecem novamente. E o avô e a avó, então, de novo, se retiram lá para o seu lugar, né? Gostei dessa ideia do refúgio. Para mim fica muito claro eu usaria a palavra conexão, é um lugar de conexão, mas realmente a gente precisa de um refúgio para poder então se conectar, né? Ou com a gente mesmo, com esse silêncio, e aí vem essa oratória, né? Essa conversa, ou esse contar a história, né? Se conectar então com outras vivências, inclusive, porque tem uma riqueza, né, Sheila? Uma riqueza nessa conexão, nessa vivência real de gerações, intergeracional. Olha só, um outro exemplo, bem simples. Vamos dizer que uma criança teimou lá com a mãe e o pai, e eles estão tão bravos e entornou o caldo lá. Está todo mundo tenso, o clima está difícil, aí a criança pede para ir para a casa dos avós. Ok, vamos para a casa dos avós. Essa criança, ela precisa xingar o seu pai, ou sua mãe, ou ambos. Ela precisa xingar, dizer tudo que ela quer. E às vezes ela diz coisas assim, como a gente vê no consultório, né? Estraçalha, vou arrancar o braço, vou arrancar a perna, vou empurrar da escada, coisas desse tipo. E aí, gente, claro, ninguém é psicanalista assim, sem estudar e não precisam ser. Mas a gente tem que ter uma sensibilidade de pensar
que a gente não tem que se apavorar com esses desabafos horrendos da criança, porque ela não vai fazer nada disso. É um momento de extrema raiva, de extrema angústia, que todos nós conhecemos, e ninguém é monstro por isso. Então, por que não, num momento desse, escutar, ah, pois é, e tal. Assim, duas coisas que eu acho importante, que são os extremos. Às vezes, os avós ficam muito ansiosos. Ai, tu não pode pensar isso, não faz isso, não pode pensar isso da tua mãe ou do teu pai ou tal. Que coisa. Bom, a criança vai se sentir um monstro, um horror, porque ela já está culpada, já está se sentindo assustada com as coisas que passam pela mente dela. Se os avós trazem uma censura, essa criança vai ficar muito culpada, muito mal. Vai ser difícil para ela voltar para casa bem. Claro que ela vai voltar, mas bem vai ser difícil. Por outro lado, se ela é escutada e os avós não ficam assustados, nem apavorados, nem críticos, ou coisa assim, essa criança se tranquiliza, porque ela vai ver que tá tudo bem, ela sente, pensa tudo isso, mas já vai passar, o pai e a mãe não são nada disso. Mas o pai e a mãe pode ser chato, sim, eles também fazem coisa errada, tá bem e tal. Uma coisa assim mais que a gente nem contradiga a criança e também nem fique dando força, né? Contando coisa. Pois é, tu sabe que a tua mãe fez isso ou o teu pai fez aquilo para o irmão dele ou não sei para quem. Para que contar essas coisas? Não são úteis, né? É bom contar as coisas dos pais, porque as crianças amam. Elas adoram saber as histórias dos pais, né? Principalmente, assim, fracassos do pai e da mãe, ou coisa desse tipo. Mas isso deve ser contado num momento legal, assim, num momento de tranquilidade, de paz, um momento mais lúdico, né? E não num momento desses em que aquilo que eu vou contar vai atiçar na criança. Exatamente. Muito mais ainda uma sensação de que o pai e a mãe são horríveis mesmo, né? Então, a gente precisa ser acolhedor, refúgio, como eu digo, e refúgio só tem esse papel nesse momento. Nada de querer dar ensinamento moral para a criança, nada disso, porque os pais vão fazer isso, né? Tu acabaste de responder uma das perguntas que veio para nós pela caixinha, tá? Eu penso que tu respondeu. Quando perguntaram assim, como um avô ou uma avó pode ser presente sem ultrapassar os limites da parentalidade dos filhos? É. Isso é um grande desafio. É um grande desafio que eu confesso para vocês que eu enfrentei muitíssimo mais. Hoje eu já estou bem mais consciente, assim, dos limites, das minhas funções. Daí que eu digo para vocês, né, que eu acho que é muito melhor a gente poder conversar sobre experiências nossas do que, assim, uma cartilha, né? Tu tem que fazer isso, assim, fazendo dá certo, dá errado. Não tem nada disso. É na experimentação, é na avaliação daquilo que a gente fez, é na ajuda dos filhos que vão nos dizer se para eles isso é bom ou ruim, né? Agora, o que nós precisamos, isso sim, eu digo até de experiência, nós precisamos aceitar que nós não somos os mais importantes para as crianças. Os mais importantes são os pais. E o nosso lugar é de fortalecer o lugar dos pais frente aos filhos deles, e não competir ou achar que é a gente é que vai ser, enfim, né, a dona da verdade. Você sabe muito bem que houve muitas épocas em que certas comunidades eram caracterizadas por matriarcado. A mãe, a avó, a bisavó e seja lá ainda outra a tetaravó se estivesse viva. Então era uma linha de comando, de autoridade, uma linha feminina, de mãe para filha e assim se passava. E esses matriarcados, realmente, quem comandava, ainda que tivesse, sei lá,
um coordenador, um presidente ou algo assim, homem, mas quem estava por trás, né, dando as tintas era a mulher. E isso não é uma coisa que se extinguiu. A gente vê até nas piadas, nas brincadeiras, assim, né? Quando os homens brincando assim, na minha casa eu tenho a última palavra. Sim, querida. É uma, né, uma brincadeira, mas são brincadeiras que também expressam verdades, né? Então, assim, ó, a mãe, a avó, elas têm realmente assim uma força, vou dizer, de um modo geral. Por quê? Porque é delas a maternagem. E a maternagem, ela é necessária ao longo da vida. Não pense que depois que a gente cresce, a gente não precisa mais disso. Sempre a gente vai precisar, sempre. A gente precisa de alguém que muitas vezes simplesmente nos dê um abraço e aceitem que a gente está chorando, ou que a gente está bravo, ou que a gente não está bem. Isso é uma maternagem, e não importa se é homem ou é mulher, né? Avó ou avô, é alguém que faça essa maternagem. E, bom, de um modo geral, a própria natureza dotou a fêmea, né? A fêmea mulher, a fêmea dos mamíferos, dotou, de um modo geral, a fêmea essa capacidade. Então, essa maternagem ela pode ser e deve ser exercida sempre, mas não precisa ser uma maternagem impositiva, não deve ser. Deve ser até com uma certa humildade, que eu estou falando aqui, até parece que eu sou assim, a humilde, né? Não, eu ainda estou aprendendo muito a ser, porque quando a gente olha uma coisa que a gente acha que está mal, ou que está errado, ou que os filhos podiam fazer diferente, muitas vezes a gente tem o ímpeto de ali interferir. Isso, Sheila, isso não é tu tá. desabafo, quer dizer que isso é, claro, uma prepotência da gente, mas isso não é um ataque por intenção, mas acaba sendo um ataque, porque a gente não está dando o lugar dos pais que eles têm, não é? Letícia, eu estou falando demais, né? Não, tu tá construindo um raciocínio que tá chegando nas perguntas do pessoal. Tá muito interessante. Então, a outra pergunta que eu separei aqui foi a seguinte: como lidar quando há um conflito entre a forma como os pais hoje educam e a forma como os avós educaram ou foram educados? É, é o tal choque de gerações, né? E Isso. bom, essa pergunta, certamente quem está fazendo está trazendo uma coisa muito, muito comum, vivida por muitos, porque nós estamos vivendo uma era de choque de gerações, como eu disse lá no começo, em várias áreas humanas. Entre professores, né, professores antigos, professores jovens, profissionais antigos que aprenderam de uma forma a sua profissão e jovens que estão encontrando outros caminhos. Então, a gente realmente está com um choque de gerações. O desafio atual, tanto dos pais jovens que estão cuidando dos seus filhos e dos avós, é se compreenderem, é tentarem ter um pouco de boa vontade para compreender ambos os lados. Porque os avós têm a sua vivência, as suas, como que eu vou dizer, uma experiência de muitas coisas que deu certo para eles. Eles não conhecem outra coisa. E os pais jovens também não conhecem outra coisa, porque eles têm que ter o seu momento de experiência. Então, isso é o ideal, né? Que haja essa tolerância, ou pelo menos uma boa vontade de ambas as gerações de poder conversar. Olha, eu não concordo com isso, eu concordo, por quê? Por que eu não concordo? Poder ter essa conversa. Mas a gente sabe, aí entra todo o conhecimento da psicanálise para nos ajudar, a gente sabe que os filhos, independentemente de famílias melhores estruturadas ou menos, os filhos sempre vão levar mágoas dos pais, sempre. Porque não existe mãe e pai ótimos, perfeitos, né? Sempre vão levar mágoas.
E muitas vezes é nesses momentos que as mágoas surgem de uma maneira muito intensa. E às vezes atrapalha essa boa vontade de poder conversar sem que um lado queira impor para o outro lado alguma coisa, né? Então, eu volto a dizer, o fato de que os avós já têm mais tempo de vida, mais experiência, mais idade, supõe-se mais sabedoria. Eu digo supõe-se porque não é o tempo que dá sabedoria, né? A pessoa pode envelhecer sempre criançona, sempre imatura, sempre com as mesmas coisas que não quer mudar, né? Mas supõe-se mais sabedoria, então, em princípio, espera-se que os avós estejam com mais condições de ter essa boa vontade, de não ficar se ofendendo assim facilmente, porque o pai ou a mãe da criança está dando um escanteio, vou dizer assim. Não, não, ou não inclui muito na vida deles. Isso não é motivo de ofensa. Isso é mais motivo para entender, enfim, se está bem, eles querem ter a vida deles, né? Afinal, a gente, quando era adolescente, não se fechava no quarto. Adolescente até bota placa, não perturbe. Eles também estão dizendo, não perturbe. E a gente, que já está mais velho, que também quer ter a sua vida, muitas vezes tem que dizer para os filhos, trazem os filhos deles, a gente vai sair, não sei o quê, olha, toma conta. Não, pera um pouquinho, não combinamos isso, né? Não falamos. Quer dizer, não perturbem também. Sim. É preciso uma boa vontade dos dois lados, né? É preciso. Pensei também como construir aqui a ideia, mas falaste de adolescente, né? E aí pensei nessa construção da identidade de mãe e a construção da identidade da avó, né? Retomando essa construção da nossa identidade que vai acontecer ali na adolescência, né? E como a gente revisita esses lugares o tempo inteiro. E quando tu estava falando sobre ser avó, eu também, né? Entendi que tu estava falando de uma revisitação constante, né, tua, então das avós, dos avós, né, nesses outros momentos da vida que aí vai ter a relação dessa pessoa hoje avó com o seu avô e sua avó, com a sua mãe e seu pai, com esse filho que um dia foi criança, que cresceu, né? Então, como é complexa a rede de conexões realmente. Obrigada, Ângela. Caiu meu fone, eu vou pegar ele aqui. É isso mesmo. E assim, ó, tu está falando, né, de quem teve avós ou tem avós. Eu tenho muitas lembranças de avós, mais a minha avó, porque meus avós, de um modo geral, faleceram mais cedo para mim, mas uma avó materna, ela teve uma longevidade maior. Eu convivi muito com ela, e ela, impressionante assim, ela era uma pessoa que tinha toda a paciência do mundo para escutar minhas bobagens. Seja lá o que for, um filme que eu queria contar, ou as coisas que eu tinha feito, e às vezes eram umas bobagens mesmo, que eu ficava ocupando o ouvido dela, porque ninguém me escutava. Né? Minha mãe não tinha tempo, pai não tinha tempo, ninguém tinha tempo. E a minha avó tinha. E às vezes ela. Pois é, às vezes ela nem lembraria o que eu falei, mas ela tinha essa paciência. Isso foi um marco na minha vida que, inclusive, pasmem, isso influenciou minha tendência para ouvir outros. E entra aí a psicanálise. Ou seja, eu acho que isso é uma dádiva do ser humano, poder ter essa interlocução de alguém que escute, mas escute interessada na pessoa, né? E não aquele escutar, fazendo outras coisas, e aí a pessoa não se sente nem escutada, nem atendida, né?
Então, os avós, de um modo geral, eles têm mais paciência ou mais tempo, porque quando eles dedicam tempo para estar com seus netos, supõe-se que são avós que trabalham, mas que vão ficar umas horas no final da tarde ou no fim de semana, mas esse tempo eles estão ali para isso, então provavelmente eles vão escutar essa criança, vão aplaudir os piruetas que a criança faz, que quer aplauso, e que os pais não têm muito tempo, não estão com paciência, ou coisa que o valha. Então, não é que os avós são melhores que os pais, não é isso. É que os avós estão num momento e num lugar que permite a eles fazer isso. Pode ser até que eles não tenham feito com os filhos. Uhum. Então, Boa mais. questão. Sheila, eu nem vi, mas a gente vai fechar 1 hora daqui a Ah, pouquinho. tem E que aí terminar. o Instagram vai nos cortar também. Então vamos a gente fazer o nosso encerramento. Eu, de verdade, acho que só ficou com vontade de quero mais, gostinho de quero mais, essa nossa conversa. Foi muito bom. Depois a gente vai querer saber o que o pessoal também achou. A live vai ficar salva, vai dar para vocês comentarem, né, na live. Podem mandar mensagem também, direct. E Eu tô, agradecer. eu tô adorando também, sabe por quê? Porque eu estou podendo ter um espaço também para eu poder falar, ser ouvida e pensar, porque isso é o tipo do assunto que eu penso sozinha, né? Isso. Então, coisa boa a gente ter criado um espaço que possa ser bom para todos os lados, né? Eu agradeço muito quem está aí com a sua paciência também nos E a ouvindo. sua atenção, o pessoal ficou mesmo. E é isso, né? Falando em filhos e netos, é nós juntas falando, junto com o pessoal que está aqui. Né? Então, acho que é esse gerúndio, né, do falando. A gente quer continuar falando, a gente quer continuar falando. É um assunto que, né, sempre vai encantar, sempre vai nos deixar com aquela coisa de troca, realmente, uma real troca, né, que hoje aconteceu aqui com vocês aí. Que bom. Então tá, boa noite. Obrigada, Sheila. Foi muito bom mesmo. Eu Muito estou bom. muito feliz de assumir esse novo lugar também aqui. Muito obrigada para ti também. Vamos juntas, né? Vamos juntas. Obrigada, gente, pelos comentários aqui. Ó, pessoal curioso já com os próximos encontros. Fiquem atentos que a gente vai lançar aí em breve, tá? Ótimo. Beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau.